Muitíssimo boa noite, pessoal! Começando agora mais um boletim semanal, sua principal fonte de conhecimento no mercado financeiro. Trazendo para vocês hoje os principais acontecimentos da semana passada e o que esperar dessa semana. E que semana, hein? Quem assistiu o debate ontem? Conta aqui nos comentários suas conclusões, que já já a gente vai falar disso também. Fica até o final, que no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o debate, beleza? Falando agora sobre a semana passada, né, tivemos uma semana bem volátil, onde o Ibovespa descolou negativamente das bolsas mundiais, logo depois dos dados da inflação norte-americana, né, que tem vindo mais forte que o esperado. Fora isso, o tom mais duro do Fed Boys aumentou as preocupações nos níveis restritivos dos juros. Em Wall Street, apesar dos balanços melhores do que o esperado do JP Morgan e o Wells Fargo, discurso de Fed e desconfiança no ajuste do plano fiscal no Reino Unido pesaram novamente. No radar corporativo, as companhias exportadoras se destacaram por causa da alta do dólar. Os ativos ligados a commodities metálicas tiveram um desempenho negativo, acompanhando as cotações do minério de ferro. E de acordo com os indícios da manutenção da política Covid-0 adotada na China e a indefinição sobre as políticas adotadas para conter a crise imobiliária por lá. Braskem, do ticker BRKM5, foi o grande destaque positivo da semana. A notícia é que a gestora americana Apollo teria realizado uma oferta pela companhia no valor de 37 bi, em um valuation acima do atualmente negociado. Os frigoríficos também tiveram um desempenho positivo na semana, com notícias de um surto de gripe aviária nos principais estados produtores de aves nos Estados Unidos. A Cosan aprofundou as quedas na semana. Na esteira, ainda tem dúvidas sobre o mercado de investimentos relatados na semana anterior sobre Vale. O setor varejista sofreu grandes perdas semanais, com a percepção de um Fed em um tom mais agressivo, com taxas, levou as taxas de Treasury lá fora para cima, agora juntamente com os DIs, né, aqui, e o dólar. Destaque vai para a Pets 3 e Magazine Luiza, puxando as maiores baixas da semana. O fluxo estrangeiro para a Bolsa até a última divulgação do pregão de 13/10 está positivo no mês de outubro em 2,17 bilhões e no acumulado do ano positivo em 72,23 bilhões, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho dos nossos indicadores da semana. Então a gente tem no Ibovespa aqui menos 3,69, no S&P 500 menos 2,83, na Nasdaq menos 3,11, Dow Jones acumulando menos 1,41 e o dólar com uma alta de 2,44%. No cenário macro Brasil, a inflação medida pelo IPCA em setembro recuou 0,29%, vindo acima do consenso de menos 0,32%. Mais uma vez, combustíveis e comunicação puxaram deflação. Pelo segundo mês consecutivo, houve deflação de alimentos. Já o índice de difusão baixou para 61,54%. Setor de serviços tem a quarta alta seguida em agosto de 0,7% e acima do esperado, acumulando mais 8,4% no ano e 10,1% acima do nível pré-pandemia. No cenário macro dos Estados Unidos, a ata do FONC enfatizou os riscos da inflação voltaram novamente para cima depois de uma pausa recente. A volta da subida das commodities e possíveis desequilíbrios na oferta da demanda podem elevar a maiores altas nos próximos meses. E a inflação ao consumidor volta a ganhar força em setembro, mais 0,4% vindo acima do consenso, puxando por energia, eletricidade, gás e alimentos. E no cenário macro da Europa, o PIB do Reino Unido, o terceiro trimestre de 2022, menos 0,3%, caiu mais do que esperado. Já a produção industrial aprofundou a queda em agosto de 1,8% contra menos 1,1% em julho. Inflação ao produtor subiu 0,4% em setembro, acima das expectativas e com um núcleo dentro do esperado, de mais 0,3%. Agora falando um pouco de commodities, né? O barril do petróleo caiu 6%, contaminando as commodities e com o mercado preocupado com a desaceleração mais forte das principais economias mundiais. Já no câmbio, o dólar seguiu novamente ganhando força no mundo, com os agentes precificando alta mais elevadas nos juros americanos. A Libra voltou a se recuperar com rumores de que a parte dos cortes de impostos propostos pelo governo do Reino Unido será revertido.
Já nos juros, curvas de juros subiu com o IPCA de setembro mostrando menor deflação do que o esperado. Já na parte longa, sofreu maiores altas sob influência externa, acompanhando a alta de treasuries norte-americanos. Na renda fixa, taxa de títulos públicos e crédito privado subiram na semana acompanhando do movimento da curva de juros, novamente dando oportunidade de entrada nos vencimentos mais longos. As perspectivas para essas semanas, na semana terá indicadores macros importantes, com produção industrial, livro bege nos Estados Unidos, inflação na zona do euro, onde os agentes seguem atentos na pressão inflacionária da região e um aperto monetário mais forte por parte do BCE. Por sua vez, no Reino Unido, o novo ministro de Finanças, Jeremy Hunt, cancelando a maior parte do plano de corte de impostos. Na Ásia, as atenções se voltam para a produção industrial e venda no varejo da China e a reação dos mercados com Xi Jinping se reelegendo para mais um mandato, deixando uma mensagem para os Estados Unidos sobre a anexação de Taiwan, além da manutenção da política Covid-0. Por fim, a temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos será pesada, podendo trazer volatilidade. No Brasil, a gente vai ter IBC-BR no dia 17/10 e o IGP-10 no dia 18/10. Nos Estados Unidos, a gente vai ter produção industrial no dia 18/10 e o livro bege no dia 19/10. Agora, falando um pouco sobre o debate. Quem assistiu aí? Me conta aqui a sua opinião agora. Quem ganhou o debate de ontem? Ao que tudo indica, ele ficou relativamente empatado. Por outro lado, tivemos alguns analistas também falando em uma pequena vantagem do candidato atual, presidente Jair Bolsonaro. Principalmente no terceiro bloco, onde o Lula mostrou um pouco cansado e até gaguejou quando questionado sobre as questões de corrupção, ditaduras que ele apoia, como lá na Nicarágua, Venezuela, a ditadura dita socialista, né, entre outros. E vale relembrar que no primeiro turno o Congresso veio muito mais conservador e de direita. Isso acaba ajudando a dar um certo otimismo para o mercado, porque mesmo que o Lula venha ao poder, isso impede um pouco dele trazer essa agenda mais radical em termos de esquerda, revogar reforma, aumentar demais gastos populistas, como questões de MST, ou não ter mais privatizações. Tudo isso vem ditando um ritmo mais positivo nos mercados, apesar desse stand-by que deve perdurar até, de fato, termos uma conclusão aí no segundo turno. Beleza? Esse foi o nosso boletim semanal. Eu espero você no próximo. Até mais!